Então, da mesma forma, os meios de comunicação, eles têm que ter a liberdade para expressar o seu pensamento e defender, sim, os grupos desfavorecidos. Mas, da mesma forma que eu não sou a favor de se colocar uma ditadura negra, não se deve também colocar uma ditadura gay, correto? Mas também não se pode deixar de tocar na questão, né? Os meios de comunicação, eles estão aí para expor a realidade. E cabe a nós, enquanto nós não dominamos ainda esse assunto, cabe a nós procurarmos o quê? Analisar esse assunto da maneira que nós estamos fazendo aqui. Procurar pelos meios legais, pelos meios sociais, né? Ou seja, os mecanismos que o nosso senso comum tem de boa convivência, né? E eliminar aquilo que nós não queremos para nós, que são os preconceitos. Ninguém deve ser discriminado, certo? Os meios de comunicação, eles têm todo o direito de levantar uma bandeira. E no caso dos gays, é necessário sim que a bandeira seja levantada, e é necessário que existam personagens gays na televisão, mas com o cuidado de atentar para o que consta até mesmo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós estamos lidando com um público que ainda tem muitos jovens em fase de formação. E quem é educador, como eu, e quem seja educador esteja vendo, sabe muito bem que a cabeça de uma criança e de um adolescente é um quebra-cabeças ainda em construção. Então, dependendo do indivíduo, ele pode, na sua fase de experimentação, ele pode confundir as coisas. Não quer dizer que a ideia massificada, como é o caso da causa gay, né, é um fenômeno que acontece, e os meios de comunicação, eles estão massificando porque é o assunto do momento, certo? Mas a preocupação fica na cabeça das mães e pais quanto à situação da fase das crianças, delas experimentarem o que elas veem na televisão, certo? Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque muito pouco eu tenho acompanhado de novelas e etc. Mas se está havendo exagero, é necessário que não se abandone esse assunto, porque ele faz parte da nossa vida, mas que nós tenhamos cuidado com a formação da criança, né? Se amanhã ou depois essa criança ela vai ter uma orientação homossexual ou heterossexual, nós devemos deixar isso a encargo dela. Cabe na sua fase de formação nós passarmos tão somente o beabá da vida, não escondendo dela que existe situações como a do gay. Mas não por uma questão de bom senso, não é correto também nós mostrarmos para ela que o caminho gay é o melhor caminho, assim como o caminho hétero também não deve ser mostrado como o melhor caminho. Deve ser passado para a criança que isso existe e que o indivíduo, por si só, ele sente a necessidade ou de ir pelo caminho hétero ou de ir pelo caminho gay, seja gay masculino ou feminino, certo? Então, o que está faltando em nós adultos, é a responsabilidade, e a outra coisa é o respeito. A responsabilidade, porque nós não estamos nos dando conta do que nós falamos e da atitude que nós tomamos diante de todas as pessoas, e inclui aí os jovens, né? E nós não temos o direito de ensinarmos errados a nossas crianças. Se nós estamos lidando com uma coisa que a gente não acha correta, a nossa obrigação é tentar entender o que é aquilo. Não custa nada perguntar, não custa nada procurar, certo? E não é vergonhoso você dizer ao seu filho que você não entende, que você não sabe. Agora, o errado, e aí entra a nossa
falta de responsabilidade, é nós atacarmos aquilo que a gente não entende. Nós temos que procurar saber, e se formos falar a respeito, a gente tem que falar com embasamento. Esse vídeo, ele não se propõe a falar com embasamento sobre o universo gay, mas sobre a situação política e social dos gays, esse vídeo se propõe a falar. E nós temos embasamento para isso. Tanto é que aqui eu estou de mão da Constituição Federal. Então nós vimos que o artigo 5º, pelo seu teor, ele condena e criminaliza a nossa atitude de discriminação. Porque ninguém tem o direito de submeter o outro a uma condição desumana ou degradante. Porque isso também caracteriza a tortura. E isso cabe não só a um indivíduo em particular, mas a todo o grupo a que esse indivíduo pertence. Então, se o problema é a massificação nos meios de comunicação, os meios de comunicação eles têm que publicamente se explicar. Não é pedir desculpa, mas eles têm que prestar um esclarecimento para que nós saibamos as suas reais intenções. E dentro desse contexto, não deve ser omitido na sua teledramaturgia ou nos seus programas de telejornal ou minissérie, não deve ser escondido nem retirado a presença de personagens gays. Agora, não podemos cair na situação pejorativa. Não devemos levar a causa gay simples e puramente para a esfera sexual, que é o que eu já notei em poucas novelas que eu já vi. Eu garanto que muitos gays sérios que estão lutando para que a sociedade seja um lugar melhor para eles, eles não aprovam esse tipo de enfoque, né? Como eu não aprovaria dentro da causa negra, né? Então é necessário que os meios de comunicação se responsabilizem, e é necessário que eles continuem abordando esse tema, apresentando seus personagens, falando do assunto, mas sem radicalizar, sem montar um manual de instruções para que as pessoas sigam aquilo, e tão somente apresentar isso como uma situação normal que faz parte da nossa sociedade, porque é o que está aí, é o que existe. É normal, existem gays e eles estão no meio de nós, não são poucos, podem não ser a maioria, mas não são poucos. Então, nós temos que ter a responsabilidade de viver em harmonia com os cidadãos, e esses cidadãos, se eles forem gays, nós temos a obrigação de tratá-los com um tratamento humano, de tratá-los com respeito. Certo? Você pode até, dentro do seu direito legal, discordar, certo? Mas isso não lhe dá o direito de atacar nem ao indivíduo em particular, nem ao grupo a que ele pertence. A lei existe em relação a isso, e ela trata na Constituição de forma generalizada, mas ela engloba todos os cidadãos que existem. E a respeito do Código Penal, nós temos aqui, eu vou tirar uma cola, porque vocês me desculpem, é muita coisa para minha cabeça. Nós temos aqui no Código Penal crimes contra a honra, artigo 138, artigo 139, artigo 140 do Código Penal, calúnia, difamação e injúria. O que é isso? Imputar falsamente a alguém fato definido como crime, artigo 138, ofensivo à sua reputação, artigo 139, é o caso da difamação, né? Ou a sua dignidade, o caso do artigo é o artigo 140, injúria. Você não pode atentar não só contra a sua reputação, mas também contra a sua dignidade. Ou seja, a dignidade é a sua condição humana de existência. Não temos esse direito. E você
e você imputar alguma ofensa, você cai no artigo 140 do Código Penal, que é o crime de injúria. Então, senhores, temos a obrigação legal de respeitar o outro, social de respeitar o outro e religiosa. E nessa questão, os gays, eles são as maiores vítimas. E nós outros, nós temos a obrigação de construir um país melhor. E para construir um país melhor, é preciso mudar a atitude. E para mudar a atitude, nós temos que começar a mudança por nós mesmos. E a mudança é cortar a atitude de preconceito, cortar a atitude de ofensa ao próximo e pararmos de tratar o outro com discriminação, porque esse tem sido o maior traço do cidadão brasileiro atual. Então, concluindo o foco desse vídeo, o maior problema do Brasil é a falta de respeito. E a maior solução para acabar com isso é nós, primeiro, seguirmos os bons princípios morais do respeito. Vamos respeitar o próximo. E vamos respeitá-lo pelo ponto de vista legal, através do que diz o artigo 5º da Constituição, através do que estabelece o Código Penal. Do ponto de vista religioso, quem é cristão sabe que Cristo deixou o maior exemplo, entendeu? Depois de amar a Deus sobre todas as coisas, temos que amar ao próximo como a nós mesmos. E isso significa respeitar, correto? Então, do ponto de vista legal, do ponto de vista religioso, nós temos que praticar o respeito, e do ponto de vista social, porque nós temos que garantir que essa sociedade seja um lugar harmônico e seguro para todos. Se nós agimos com discriminação, nós estaremos alimentando o ódio. E aí entra de novo a questão das crianças e dos adolescentes. Agindo com agressividade, mesmo através da fala, a gente está estimulando as nossas crianças e os nossos adolescentes a atacarem de forma violenta aquele que é diferente deles. E não é assim que se constrói uma sociedade justa. E nós outros que defendemos tanto a justiça, nós estamos cometendo um grande erro, que é a injustiça. A injustiça do desrespeito, da falta do respeito à humanidade. Então vamos mudar o Brasil, e para mudar temos que praticar o respeito. Essa é a solução, a grande solução da mudança do nosso comportamento, respeitar o próximo. O recado está dado. Dá um like aí, um joinha, se inscreva no canal, dá essa força aí, porque esse trabalho é grande, é bom, e ele vai apresentar frutos e uma dinâmica cada vez melhores. Mas eu dependo da ajuda de vocês aí. Um abração, a gente se vê na